que bom estar de volta! Saúde e paz a todos! Eu me chamo Dani Siqueira e esse é o Notícias do Reino, um espaço dedicado a tudo que diz respeito ao Reino de Deus e à sua justiça. Acompanhe o nosso conteúdo também no YouTube, DS Produções Web. Inscreva-se em nosso canal e nos ajude a compartilhar a mensagem do Reino de Deus. Somos um com Cristo. Hoje nós vamos falar de frutos de justiça. Escutem vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor. Olhai para a rocha da qual vocês foram cortados e para a pedreira de onde vocês foram tirados. Quando finalmente chegamos ao entendimento que entramos no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, conforme vimos no programa anterior, até chegarmos a esse entendimento, tivemos que passar por várias etapas. Primeiro aconteceu o nosso encontro com o Senhor e o chamado. Daí vem um processo que vamos descobrindo à medida que nos entregamos ao fluxo divino. O velho homem. Ocorre que até o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo, assimilamos muitas coisas de um passado de erro. E agora, nesse processo de transformação e aperfeiçoamento da parte do Senhor, passamos por momentos de dores também. Porque o nosso eu começa a ter que sair para que a gente possa dar lugar ao Senhor em nós. As coisas antigas já passaram, eis que tudo surgiu novo, eis que o Senhor fez coisas novas. Mas é comum nos depararmos com a velha criatura, querendo tomar lugar e querendo resolver as coisas do seu jeito. Por essa razão, o Senhor começa o capítulo 51 de Isaías, nos lembrando de onde fomos tirados, para que sempre tenhamos o cuidado de saber que na caminhada com Cristo não existe justiça própria. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós será o que deve servir aos demais. Aprendemos lendo as Escrituras que a lógica das coisas de Deus é diferente da nossa, que o tempo de Deus é diferente do nosso. A dor de um momento não nos torna menos filhos do nosso Pai, e muito menos significa que Ele nos abandonou. Pois na vida de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, até o sofrimento colabora para o cumprimento do propósito dele. E a melhor justiça é a do Senhor, que é Rei soberano. Dessa forma, precisamos nos fundamentar na palavra de Deus e aprender com os grandes homens e mulheres de Deus que nos precederam. Eles são as nossas referências, como a seguir vamos falar de Jó. Temos como exemplo Jó, que foi transformado e abençoado porque se submeteu humildemente ao juízo do Senhor. Diante do que aconteceu a Jó, Jó tinha dois caminhos que pode acontecer com qualquer um de nós: ou se revoltar com Deus, ou se humilhar diante de Deus. O livro de Jó começa assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Mas esse homem perdeu tudo, passou por várias provas, enquanto lutava com a dor no corpo e na alma. Devido a todas as perdas, sua mulher, usada por Satanás, o instiga a quebrar sua integridade para com Deus. Uma forma de punir Deus e desgraçar sua vida de vez. Também Jó tinha os amigos que, por sua vez, não compreendendo tamanha prova, lançam palavras que o ferem mais ainda. Eles procuravam justificar tudo o que havia acontecido com Jó, atribuindo a pecados, como se Jó estivesse colhendo os frutos dos seus pecados. A uma certa altura, Eliú diz para Jó: Trarei o meu conhecimento de longe e atribuirei a justiça ao meu Criador, porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Quem está diante de você é senhor do assunto. Até que no capítulo 38 de Jó, após esses diálogos, Deus se manifesta a Jó. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Quer dizer,
Aqueles amigos que se achavam cheios de conhecimento e de razão para dar pitaco e julgar a situação de Jó, estavam completamente errados, pois estavam distorcendo os planos de Deus e se metendo em algo que não deviam. Na verdade, o Senhor estava aprofundando as raízes de Jó no relacionamento com Ele mesmo. Na frente, no capítulo 40, vamos ver que Deus fala sobre sua justiça a Jó. Será que você está querendo anular a minha justiça? Ou me condenaria para se justificar? Até que Jó, na mais profunda humildade, se rende a um nível de intimidade e conhecimento de Deus como nunca antes havia provado. E diz ao Senhor: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Em relação a Elifaz, aquele, um dos amigos, relativo ao que eles falaram que desagradou ao Senhor, o Senhor também tratou de resolver. Disse da seguinte forma para Elifaz: a minha ira se acendeu contra você, contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Então Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Como vimos, Jó tinha 2 caminhos, o caminho da revolta ou o caminho da humildade, mas Jó escolheu o caminho excelente, o caminho da humildade, e se manteve íntegro até o final. Jó foi provado e aprovado. E que lições nós podemos tirar desses textos do livro de Jó? Vamos lá, nós aqui listamos 12 lições para que nós sejamos fortalecidos na nossa fé, sobretudo nesses momentos que nós estamos vivendo hoje, momentos difíceis. Aprendemos que não devemos dar ouvidos às insinuações do diabo, com aquela vozinha na mente ou através de pessoas. Não dar crédito aos julgamentos dos homens ou àqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Ao mesmo tempo que não devemos nos precipitar com a nossa boca. Procurar sujeitar tudo ao conhecimento de Deus, a fim de saber quais são os planos dele para nós. A prova não necessariamente é consequência de pecados. A prova é Deus criando um relacionamento íntimo e profundo com o homem. Deus opera a sua justiça conforme a sua vontade, para cumprimento do seu propósito. A justiça de Deus nunca é desordenada. Ele retribui a cada um conforme cada um merece. A fidelidade de Deus é inquestionável. Deus não deve ser julgado por pessoa alguma. Deus é sempre justo e honra aquele que o ama. A sabedoria está no Espírito Santo de Deus. Precisamos nos aprofundar no seu conhecimento, a fim de ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Deus quer que tenhamos misericórdia do próximo e intercedamos pelas pessoas. Você viu que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Saber que somos filhos de Deus, a despeito de qualquer situação difícil que se esteja passando. Deus é sempre fiel e nunca desampara, pois Ele ama cada filho. Enfim, a justiça de Deus operou frutos de justiça no coração de Jó, como a sinceridade, a verdade, o arrependimento, a humildade e misericórdia. Às vezes, a gente se acha cheio de si mesmo, acha que nós somos
olha, eu sou de Deus, mas Deus conhece o profundo. E mesmo Jó sendo aquele homem de Deus que a gente viu, que no começo do texto, do livro de Jó, estava dizendo, ele é um homem de Deus, mas ele era um homem de Deus, mas Deus precisava ir no profundo dele. Então ele levou Jó ao seu limite para extrair de Jó o melhor. Então, às vezes, a gente passa por provas e a gente pensa que Deus nos abandonou, mas Ele não abandonou. E Ele está atento para tudo, como se Ele estivesse de cima, olhando, e Ele está em silêncio e você pensa, Ele me abandonou, mas Ele não abandona. Ele não abandona o filho que ama. Você pode ter certeza disso. E fique com esse texto, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém! E seguimos agora com o acústico, que está em 2 tempos, o instrumental com a música de Jó, e foi Deus que nos abençoou, que mudou a nossa sorte. É verdade, às vezes Ele nos permite passar por algumas provas, mas tenha certeza, Ele está com você, como Ele está comigo, eu tenho certeza disso. Porque fiel é aquele que nos chamou. E no próximo episódio está imperdível, está os frutos de justiça. Nós escolhemos o personagem bíblico chamado Mardoqueu. E fiquem na paz que só o Senhor pode dar. E até a próxima, se Deus quiser.